Olá, amigos, bem-vindo ao nosso momento eleitoral com Abdon Marinho. Demoramos a fazer esse momento eleitoral na espera do desenrolar da tramitação do projeto de emenda constitucional que altera as eleições. Finalmente saiu, foi promulgada na data de ontem, dia 2 de julho, a emenda constitucional que alterou a data das eleições. Aqui nós vamos fazer uma leitura do texto da emenda e discutir alguns pontos. Vamos lá. O artigo 1º da emenda diz o seguinte: as eleições municipais previstas para outubro realizar-se-ão nos dias 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, onde houver. Fica estabelecido que as eleições que trata esse artigo as seguintes datas: a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos. Entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para a escolha de candidatos, que, como já sabemos, poderão ser feitas de forma virtual. No inciso 1º, a questão das emissoras, há essa exceção aqui na emenda, porque este prazo já tinha passado, o prazo era até 30. Então aqueles jornalistas pré-candidatos, se for da conveniência das emissoras, eles poderão retornar e ficarão até 11 de agosto. 26 de setembro é a data em que a data para que os partidos políticos façam o registro dos seus candidatos. Pode fazer antes, conforme a convenção. Eles têm até essa data limite. E a partir do dia 26 de setembro, para o início da campanha eleitoral, em rádio, televisão e também na internet. O que vai acontecer daqui até lá são as pré-campanhas. Então os candidatos ainda continuam naquela vedação, não podem ficar pedindo votos. Pode fazer reunião, pode discutir suas propostas, pode discutir ideias com seus aliados, militantes, levar à comunidade aquilo que gostar de discutir, os temas políticos comunitários, mas estão vedados o pedido de voto e a campanha aberta, como alguns candidatos, pré-candidatos, insistem em fazer. É oportuno que haja uma vigilância dos demais opositores e até mesmo da Justiça Eleitoral para evitar abusos. Há muitas notícias de abusos de pré-candidato, distribuição de brindes e tudo que não pode fazer na campanha e que está se fazendo agora na pré-campanha, além de diversas outras coisas que nós devemos vigiar, repudiar e punir aqueles que fazem. A partir do dia 26 de setembro também a Justiça Eleitoral vai reunir com os partidos e as coligações para discutir o plano de mídia. 27 de outubro é a data para que os partidos e as coligações e os candidatos divulguem os recursos que receberam do fundo eleitoral e do fundo especial de campanha. E 15 de dezembro para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas, de primeiro e segundo turno, onde estiver. Pois bem, meus amigos, aqui um outro dispositivo nessa emenda constitucional, que é o seguinte: os demais prazos fixados na a lei eleitoral e também no Código Eleitoral, de que não tenham transcorridos até a data da publicação desta emenda e que tenham como referência a data das eleições, serão computados, considerando-se a nova data das eleições de 2020. É interessante isso aqui, porque nós já falamos isso aqui anteriormente, né? A questão da pessoa que já tinha se afastado. Então, será computado aquele prazo, mas considerando essa nova data. Serão observadas as seguintes disposições. Aqui está discriminando. O prazo previsto no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 30, que trata da prestação de contas de campanha eleitoral, não será aplicado. O que quer dizer isso? Por exemplo, o candidato só poderia tomar posse se
a sua prestação de contas já tivesse sido julgada, tá certo? Como a Justiça Eleitoral tem o prazo agora até 12 de fevereiro, isso não será computado. Uma outra coisa que alterou foi o prazo para a propositura da representação, de que trata o 31A, que é aquela arrecadação e doação irregular. O novo prazo para a propositura dessa ação será o dia 1º de março. Os partidos políticos ficarão autorizados, ainda, isso aqui é um outro dispositivo da emenda, ficarão autorizados a realizar por meio virtual, independente de qualquer disposição estatutária, as convenções ou reuniões para a escolha dos candidatos e a formalização das coligações, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O tribunal já tinha dito que era possível realizar as convenções de forma virtual e o Congresso Nacional colocou agora isso na emenda. Não apenas as convenções, mas também quaisquer outras reuniões que os partidos tenham necessidade de fazer para definir critérios de distribuição de recursos, conforme está explicitado, poderão fazer também de forma virtual. Bem, aqui tem um detalhe interessante. Os prazos de desincompatibilização. Como nós já explicamos anteriormente, os prazos de desincompatibilização, eles ocorrem em 3 momentos. Os prazos de 6 meses, os prazos de 4 meses e os prazos de 3 meses. Pois bem, o que foi que ficou decidido? Ficou decidido, a emenda constitucional estabeleceu o seguinte, que os prazos a vencer serão computados considerando-se a nova data. Ou seja, aquela pessoa que teria que se afastar no dia 3 ou 4 agora, amanhã, aliás, hoje, na verdade, teria que se afastar hoje, 3 de julho, eles terão que se afastar agora só lá em agosto, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Já os prazos vencidos, ou seja, as pessoas que tinham que se afastar com 4 meses ou com 6 meses, serão considerados precluso, vedada a sua reabertura. Ou seja, a pessoa não pode mais, por exemplo, que tinha prazo de 4 meses, voltar para o emprego, tá certo? Já considerou precluso essa reabertura de prazo. E também, quem perdeu aquele prazo já está perdido, tá certo? A diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em todo o país até o dia 18 de dezembro, salvo se tiver algum outro problema impeditivo, como é a questão da pandemia. Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal, pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico, emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Ou seja, existem diversas regras de distanciamentos social previstas em diversos municípios. Só que isso aqui não pode obstacular a campanha eleitoral, exceto nessa questão de parecer técnico, dizendo que é extremamente vedado aquelas pessoas ali naquela localidade manter contatos, tá certo? Em relação às condutas vedadas, de que trata o artigo 73, e nós vamos fazer um momento eleitoral só para tratar disso, ficou estabelecido o seguinte: em relação à conduta vedada, previsto no inciso 7º do caput do artigo 73, de 30 de setembro de 2017, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020. Ou seja, esse prazo também era nos 3 meses anterior ao prazo anterior. Mas agora não, agora ficou estabelecido lá para frente. E não poderão exceder a média dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos. Então, esta é uma regra para a questão da mídia, propaganda oficial dos entes. O segundo semestre de 2020 poderá ser realizada a publicidade institucional dos atos e campanhas dos órgãos públicos e suas respectivas entidades de administração direta e indireta destinada ao enfrentamento da pandemia. Então, só poderá realizar propaganda se tiver essa questão ou outros temas relacionados à pandemia, tá certo?
No caso das condições sanitárias de um estado, município não permitir a realização das eleições nas datas previstas, o tribunal, neste artigo, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação das autoridades sanitárias após o parecer da comissão mista, poderá editar um decreto legislativo a fim de disciplinar a nova data, que poderá ocorrer obedecendo a data limite de 30 de dezembro, aliás, 27 de dezembro. Então as eleições obrigatoriamente terão que ocorrer até o dia 27 de dezembro. O Tribunal Superior Eleitoral, já havíamos dito isso, fica autorizado a promover os ajustes a referidas normas e observado o seguinte: os prazos da fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas sofre alteração, a recepção do voto, justificativa, auditoria e fiscalização do dia da eleição, e outras normas que melhor se propiciar a segurança sanitária possível a todos os participantes do processo eleitoral. Essa emenda entrou em vigor na data da sua publicação e sobre este assunto era o que nós tínhamos a falar. Faremos um outro momento eleitoral para esmiuçar outros assuntos relacionados à campanha de 2020.